Vamos lá então, ó. Direito Administrativo, Banca Vunesp, a partir de agora, sem churumelas. Primeira questão, TJ São Paulo 2023, prova de escrevente, prova de técnico judiciário. Considere que Tício é agente público. Começamos bem, hein? Tício é agente público. E o seu colega de trabalho, o Mévio, não fui eu que fiz essa questão, hein? Não fui eu não sou avaliador de banca, pelo menos não sou mais, já fui, não posso ser, porque como professor de concurso, tu não pode ser avaliador, né? Tem uma questão ética e legal, enfim, então nós já fomos avaliadores e eu não fiz essa questão de prova, né? Só que o avaliador também assistiu a mesma aula de penal que eu, onde o professor só fala de Tício, Mévio e Caio, né? Então colocou aqui no caso concreto, o Tício, ele é agente público e o seu colega de trabalho, ou seja, também agente público, o Mévio, após analisar o expediente administrativo, identificou indícios de prática de ato de improbidade. Então veja só, o nosso querido Tício, quem sabe tenha praticado um ato de improbidade. Que importa enriquecimento ilícito, né? Olha aqui, ó. O Tício então praticou o famoso artigo 9º, né? O artigo 9º que é o enriquecimento ilícito. Muito bem. Ao se deparar com a situação, Mévio pretende reportar o caso ao seu superior hierárquico para que a investigação seja aprofundada. Para tanto, está redigindo memorando, olha só a redação oficial, ó, memorando, descrevendo a denúncia. Claro que essa denúncia aqui não é a peça processual denúncia que somente promotores e procuradores da República podem fazer. A denúncia ela é vulgarmente chamada de denúncia, mas a peça técnica é representação, tá? Com base na lei número 84/29, Mévio poderá indicar no documento de forma correta que. Então, o que vai constar nesse documento? Vamos lá. Letra A. Por se tratar de ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, haverá responsabilidade caso o ato tenha sido praticado a título de dolo ou culpa. Eita, nós! Primeira regrinha, hein? Primeira regrinha. Após a reforma que foi feita na Lei 84/29, pela Lei 14.230, não existe mais ato de improbidade culposo. Eu não admito aluno meu errando isso em prova. Não existe mais ato de improbidade culposo. Ponto. Chega de errar essa questão. Não existe mais ato ímprobo culposo. Tá? Apareceu a palavra culpa na sua alternativa, você vai colocá-la como errada, como eu acabei de fazer, tá bom? Letra B. Tício somente poderá ser responsabilizado caso o ato tenha sido praticado a título doloso. Opa! Se for ato doloso, perfeito. Considerando-se dolo a mera voluntariedade do agente executá-lo? Não. Se você verificar o artigo 1º da LIA, lá nós teremos também o conceito de dolo. E veja, lá nós não temos o conceito de dolo com a mera voluntariedade. Aliás, a mera voluntariedade, o mero exercício da função pública não o qualifica como dolo. Tem que ter dolo específico. O que é dolo específico, Franco? Dolo de enriquecer-se, artigo 9º. Dolo de causar dano, artigo 10. Dolo de ferir princípios, artigo 11. Se você não conseguir provar o 9, o 10, o 11, já era. Tu não vai conseguir condenar o cara, tá? Então a letra B está fora. Letra C. O prazo de prescrição da ação estará suspenso enquanto o processo de investigação estiver formalmente em curso. Não, pessoal, não. Presta atenção aqui, ó. Lá no final da lei, nós temos um único prazo prescricional. Não existe mais o prazo de 5 anos. Outra questão também que eu não admito que você erre. Não existe mais prazo prescricional quinquenal. O prazo é de 8 anos. Ele vai ficar suspenso até 180 dias por, no máximo, o prazo de investigação quando você abrir o inquérito civil. Você abrindo o inquérito civil, suspende o prazo prescricional. Terminou o prazo ou concluído o inquérito civil, volta a correr o prazo. E quando você propõe a ação, aí nós interrompemos o prazo. Ele não é suspenso, ele é interrompido, tá? E aí começa a contar a prescrição intercorrente. Bom, para quem já leu um pouquinho a 84/29 ou para quem assistiu a aula desse curso, sabe o que eu estou falando. Nós temos a prescrição de 8 anos e quando você propõe a ação,
o prazo é interrompido e começa a contar a prescrição intercorrente, tá? Então, nesse caso, não é suspenso enquanto o processo de investigação estiver formalmente em curso, tá? O prazo de prescrição de improbidade estará suspenso enquanto estiver formalmente em curso? Em princípio, não. Quando você ele pode até ficar, moçada, pode até ficar quando quando o inquérito civil está aberto. Aí sim, aí suspende o prazo prescricional, mas ele volta a correr depois que o inquérito termina ou depois que passa os 180 dias, tá? Tício estará sujeito à lei de improbidade, ainda que o seu vínculo com a administração seja transitório e sem remuneração. Sim, aí foi pro 10, ó. Não importa se o tício ele é concursado, ele é empregado público, ele é CC, ele é estagiário, o vínculo do tício não importa. Nesse caso, ele é considerado agente público, mesmo que de forma transitória ou sem remuneração, tício irá responder pela LIA. Então a letra D é o nosso gabarito, tá? E letra E, na hipótese de a administração identificar a prática de improbidade, não poderá ser realizado o acordo judicial. Moçada, o acordo judicial, ele pode ser feito sim, porque nós temos duas oportunidades, tá? Ó, cabe acordo. Então vou colocar assim, ó, cabe acordo de não. Isso mesmo, ó, de não persecução, cível, tá? Onde o MP vai propor esse tal do acordo. Então, hoje em dia, o artigo 17, parágrafo 1º, ele foi extinto já em 2019 pelo pacote anticrime. E agora, em 2021, nós mantivemos o acordo, só que nós delimitamos esse acordo, coisa que em 2019 não foi feito, agora sim. Então, repito, de 2019 para cá, já é aceito o tal do acordo de não persecução cível, tá? São dois momentos distintos, o momento que a própria defesa pode apresentar no prazo de contestação, ou a qualquer tempo, quando o promotor decidir que é mais viável, que é mais vantajoso, ele pode propor o acordo, tá bom? Belezinha, então, ficamos com a nossa letra D. Letra D na caixa, avançamos então para a questão 2, prova do TJ São Paulo, banca VUNESP, banca boa, ela coloca algumas questões de jurisprudência, coloca algumas questões aí tratando de lei seca, então é uma banca bem interessante, justa, tá? Se você estudou, se você aprofundou o conteúdo, você vai conseguir se dar bem. Claro que isso vale para toda e qualquer banca, mas tem banca, pessoal, que você faz a prova, por mais que você tenha estudado, a banca ela não sabe te avaliar. A banca VUNESP ela é uma banca justa, né? Se você estudou o conteúdo, se você levou a sério a aula, você vai se dar bem na banca, tá? Pode ter certeza disso. Bom, vamos lá para a próxima questãozinha, né? A lá FGV, contando historinha, né? João é escrevente judiciário. Então, João é lá oficial escrevente. Trabalha na Secretaria de uma Vara da Fazenda Pública e é responsável por, nos estritos limites de suas atribuições legais, dar andamento aos processos judiciais de improbidade administrativa, né? Que é o serviço do técnico judiciário. Ele vai lá cumprir o despacho de mero expediente. É o técnico judiciário que leva o processo nas costas, né? Pega o processo daqui, joga para lá, fica dando andamento ao processo. Claro que não vai tomar decisões processuais, né? Não cabe ao técnico fazer isso, mas aqueles atos meramente de expediente, ou seja, dar andamento processual, isso é a função que todo e qualquer técnico pode fazer e você, se for aprovado ou aprovado no TJ, irá fazer, né? Pelo sistema online, com certeza, o Projude. Bom, o PJE, depende do sistema, né? O que o João é? Então, o João é escrevente, ele vai lá e desempenha a sua função, ele dá andamento a processos judiciais, cumprindo o despacho de mero expediente do seu juiz, ou juíza, né? Que comanda a vara. Ao chegar ao seu local de trabalho e abrir o sistema de acompanhamento de processo do TJ, porque hoje tudo é sistema, não é igual da minha época, que eu já fui a estagiário da terceira vara civil de Santo Anjo, né, carregando processos, pastas, caixas, né? Eu carreguei mais peso quando trabalhei no frigorífico e no exército, então estava lá carregando, no meu tempo ainda tinha o tal do papel, hoje não existe mais processo papel, hoje tudo é online, né? O advogado sequer vai até o fórum, então veja, mudou bastante lá para cá. Então o técnico, pessoal, em vez de ficar lá rubricando página, ficar lá inserindo,
cortando, né, encapando, não existe mais esse trabalho. Hoje tudo é online. Então você chega lá para trabalhar, ou faz de casa no home office, quando é possível, abre o sistema com a sua senha, então todo mundo sabe que você está ali online, mexendo no processo, né? Então é o que o João fez. O João chegou, sentou na sua cadeira e ligou o seu computador, está lá olhando o sistema, né? Beleza. Deparou-se com uma ação de improbidade, ok? Que é o processo que ele está cuidando, na qual o MP, em incidente, o que é incidente, moçada? O MP, ele pode propor a ação e durante o curso da ação, incidentalmente, ele pode propor, entrar com uma petição propondo até mesmo um pedido. O pedido mais comum é o tal do PIB, né? Que é o pedido de indisponibilidade de bens, que é uma medida provisória, não é uma medida de tutela provisória, uma medida que você vai requerer, né, algo para garantir o processo. Nós já trabalhamos essa tal medida de tutela provisória, enquadrando o PIB do artigo 16 lá na medida de tutela provisória de urgência cautelar, né? Porque você não quer, por exemplo, o objetivo fim daquele processo não é simplesmente ficar com a multa, não é simplesmente pegar o valor do enriquecimento, é você condenar o agente em todas as sanções. Por isso que ela não é de evidência, ela é de urgência, né? Então é importante você colocar isso na tua cabeça. O PIB, o pedido de indisponibilidade de bens, é sim um instrumento processual, ele é considerado uma tutela de urgência e não de evidência. E dentro da tutela de urgência, ele é cautelar, tá? Muito bem, então ele abriu o sistema, ele verificou a ação de improbidade e nesta ação de improbidade, o MP, em incidente, durante o processo, apresenta quem? Ele. Apresenta ele, né? O pedido de indisponibilidade de bens dos réus, que foi acolhido pelo magistrado. Então, o magistrado já analisou e já deu ok. Considerando a situação hipotética e a hipótese da lei, João poderá concluir de forma correta que, vamos lá, o MP pediu o PIB e veja, ele tem que pedir para quem? Pro juiz. E o juiz ou vai negar ou vai conceder, né? Conceder. Dessa decisão cabe um recurso que eu chamo de agravo de instrumento, ok? Bem-vindo ao processo civil. Aula de graça aqui de processo civil. Vamos lá. Letra A. O pedido está sendo processado de forma equivocada, pois não se admite a criação de incidente processual para tratar de pedido de declaração de indisponibilidade de bens, pelo amor de Deus, letra A. Toda e qualquer tutela provisória pode ser incidente ou inicial, ou seja, o promotor, no momento que ele propõe a ação, ou até mesmo antes de propor a ação, ele já pode entrar com pedido. A ação é tão importante, é tão delicada aquele processo, que antes mesmo dele entrar com a ação, ele já entra com o pedido de indisponibilidade de bens. E depois que ele entrou com a ação, ele pode reiterar esse pedido, ou ele pode, de forma incidental, durante o processo, entrar com o pedido. Então, sim, eu posso fazer esse pedido no meio do processo. Cabe esse incidente. Então, a letra A está dizendo que é equivocada. Não é equivocada. A letra A está errada. Entendeu? Letra B. O magistrado pode permitir a substituição da garantia por seguro-garantia judicial, caso seja realizada penhora em dinheiro. Moçada, olha que interessante, ó. Essa troca, essa substituição, a lei, ela meio que copia a lei de licitação em contratos. Se você já leu a lei de licitação em contratos, para começar, parabéns para você que leu a lei de licitação em contratos, tu vai perceber que lá na matéria de contratos, o contratado, né? A empresa contratada, ela que escolhe quais são as garantias que ela vai prestar. Das 3 formas possíveis, né? Dinheiro, que é o calção, seguro-garantia, fiança bancária, enfim. A forma como ela vai fazer a garantia é a contratada que faz, que escolhe.
A mesma pegada você traz para cá, para a improbidade. A improbidade, pessoal, eu posso pedir para trocar a minha garantia. Ora, o que é o PIB? O PIB é uma tutela provisória de urgência cautelar. Então, o promotor pede, ô juiz, mete a mão lá na Land Rover, mete a mão lá nos bens do réu, ok? Porque há indícios de autoria, há indícios de cometimento desse ato, e se for o caso, nós já vamos garantir o processo. E o juiz, analisando o processo, ele vai lá e coloca, então, a mãozona do Estado em cima da Land Rover, em cima da casa, enfim, dos prédios, do dinheiro, para poder garantir o processo. Aí vai o réu, diz assim, ó, o negócio é o seguinte, eu quero trocar a garantia, libera a Land Rover, que a Land Rover é da mulher, cara. Ninguém aguenta a mulher em casa pedindo o carro dela, porque o carro é dela, entendeu? Ela quer a porcaria do carro para andar e o carro tá preso. Então o que acontece? Libera o carro para a mulher, senão eu vou me matar aqui, não aguento mais. E aí você pega esse dinheiro da Land Rover e deposita. Então eu quero trocar, eu sou réu. Eu quero depositar os 300 mil em dinheiro para o senhor liberar a Land Rover. É possível isso? É possível. Então a primeira coisa que você tem que saber, é possível fazer a substituição da garantia? É, mas isso não pode partir do Ministério Público. O Ministério Público ele é acusador, tá? Ele não pode simplesmente ficar querendo que o réu troque a garantia. A garantia, ela pode ser substituída a pedido do réu. Ponto. Não pode o juiz de ofício, não pode a pedido do autor. E sim, então, somente do réu, tá? Coloca isso na cabeça, belezinha? Então, a letra B. O magistrado pode permitir, veja que ele não é de ofício, veja que o magistrado ele não age de ofício, mas ele pode permitir a substituição da garantia, por seguro garantia judicial, caso seja realizada a penhora em dinheiro. Vamos manter isso aqui? Vamos manter, eu gostei disso aqui. A indisponibilidade de bens, para ser válida, precisa ser precedida de prévia oitiva. Veja que interessante, ó. Nós temos hoje, pessoal, um prazo de oitiva de 5 dias, tá? Mas veja, não é sempre que isso acontece. A regra é que, havendo um pedido do Ministério Público para a indisponibilidade dos bens, o juiz, então, informe o réu, tu tem 5 dias para se manifestar no que tange ao pedido do MP referente ao PIB, ok? Aí o réu vai se manifestar. Veja que essa manifestação em 5 dias não é contestação, tá? É simplesmente falando assim, ó, veja só, excelência, não há necessidade do senhor bloquear os bens do réu, não há necessidade, não há provas cabais, e é aquela conversinha de sempre, né? Então, o réu tem 5 dias para ele tentar convencer o juiz que não precisa bloquear os bens, entendeu? Agora, dada a situação, o MP pode requerer o PIB ao juiz e o juiz, então, bloquear os bens e dar o prazo 5 dias depois, a posteriori. Eu chamo de deferimento de prazo. Então, essa manifestação ela vem depois do bloqueio. Entendeu? Então, veja que nem sempre vai acontecer essa manifestação prévia. Beleza? É o que torna a questão errada. Veja só a letra C, ó. A indisponibilidade de bens, para ser válida, precisa ser precedida de prévia oitiva. Não. Eu posso ter um PIB válido com a oitiva posterior. Não precisa ser necessariamente antes. Claro que é a regra, mas existe a exceção. E quando tem exceção, a questão está errada. Letra D. A penhora, em regra, pode incidir sobre bens e família, em função do princípio da supremacia e interesse público. Em regra, pessoal, não recai em bens e família. Só vai recair em bens e família se for fruto de artigo 9º, de enriquecimento ilícito, tá? Por exemplo, eu posso pegar e bloquear o apartamento lá de Camboriú? Ah, mas o apartamento de Camboriú é o apartamento da família. Sim, mas o apartamento de Camboriú foi comprado com dinheiro desviado da licitação. Ora, se eu provar que o apartamento de Camboriú,
que é um bem de família, foi comprado com o dinheiro que o prefeito pegou, desviando valores de licitação, então eu posso ir lá e mandar bloquear o apartamento, entendeu? Então veja, em regra, pessoal, eu não vou bloquear bens de família. Em regra, eu não bloqueio bens de família, tá? Mas, nesse caso, sim, só no caso de enriquecimento ilícito. Letra E, a realização de penhora deverá considerar a preservação do princípio da moralidade e a indisponibilidade incidirá sobre os bens do réu, ainda que isso acarrete prejuízo à prestação de serviço público. Não! Imagina você pegar e mandar bloquear todos os ônibus da linha de transporte urbano. Por quê? Porque a empresa de transporte urbano está envolvida em improbidade. Parabéns para os envolvidos, né? Mandou fechar a garagem dos ônibus, não sai mais ônibus para prestar serviço, e aí tu tem a cidade inteira, a população inteira precisando de ônibus, e por uma canetada de juiz, não tem transporte urbano. E aí, como é que faz? Vão pegar a Land Rover do juiz agora para buscar o empregado em casa? Né? Então, é claro que você tem que dar prioridade, tem que buscar reposição do valor, mas tu também não pode prejudicar o serviço público, né? Então, tem uma certa ponderação de bens aqui, ok? Joia? Bom, dito isso, eu volto então para a letra B e considero a letra B uma letra bem interessante e de fato é a nossa resposta correta, tá? Lembre-se que a garantia ela pode ser trocada a pedido do réu, nunca de ofício pelo juiz e nunca a requerimento do promotor. Beleza? E a nossa letra, no número 3, vamos lá, número 3. A respeito da prescrição da ação para a aplicação das sanções, assinala a alternativa correta. Caso o agente público responsável pela prática de ato de improbidade seja portador de mandato eletivo, a ação de improbidade administrativa poderá ser proposta em até 8 anos após o término do exercício do mandato. Essa questão aqui, pessoal, é bem interessante porque o prazo de 8 anos hoje é o prazo legal, né? O prazo de prescrição é 8 anos, ok. Só que ele não começa a contar do término. Esse término aqui, ele era um dia a quo que existia antigamente, ele não existe mais, tá? Hoje o prazo ele começa a contar da prática do ato ou da cessação do ato contínuo. Não conta mais a saída do mandato. O prazo prescricional não conta mais a partir da saída do mandato, tá? Não existe mais isso. Então a letra A está errada. Letra B. Vamos lá para a letra B. A ação para a aplicação das sanções previstas na lei de improbidade prescreve em 5 anos. Opa! 5 anos, meu chefe? Não! Não, ó! Não existe mais prazo prescricional de 5 anos. Não existe, tá? A letra B já está errada. Letra C. Interrompe-se a prescrição pela publicação da sentença condenatória, ponto. A interrupção se dá sempre com a publicação de sentença ou acórdão condenatório. O absolutório não conta, não interrompe, tá? Para você interromper, tem que ser a publicação de uma sentença condenatória. Você confirmou a condenação em 2º grau? Interrompe. Você condenou? Interrompe. Chegou no STF e o STF manteve a condenação? Interrompe. Mas é sempre a condenação e não a absolvição. Letra D. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a contar do dia da interrupção pela metade do prazo previsto em lei. Isso aqui, moçada, é o que eu chamo de prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente. E ela é uma novidade inserida na lei de improbidade. E, de fato, ela começa a contar pela metade. E assim que recomeçar, então, mesmo que você proponha a ação, isso é interessante, tu tem um prazo de 8 anos para propor a ação. E quando você propõe a ação, no momento que você propôs a ação tem que ser concluída em 4 anos. Porque assim que você propõe a ação, começa a contar o prazo da prescrição intercorrente, que é a metade dos 8. Então, em questão de 8 anos, tu tem que ter uma solução. Em questão de 4 anos,
tu tem que ter uma solução, tá? Por isso que o promotor está sempre ali tocando o processo, né? Para o processo não ficar arquivado, beleza? Então a letra D, de fato, é a nossa questão correta. Letra E, a suspensão da prescrição. A suspensão da prescrição produz efeitos individualmente para cada um dos que concorrerem para a prática do ato de improbidade, ainda que não seja parte do mesmo processo judicial. Epa! A suspensão da prescrição produz efeitos individualmente? Sim. Para cada um dos que concorrerem para a prática do ato, ainda que não sejam parte do mesmo processo. Tem que ser... moçada, a prescrição e a suspensão da prescrição, a interrupção da prescrição, ela vai atingir todos do mesmo processo. Todos do mesmo processo, tá? Por isso que a letra C, a letra E está errada. Joinha? Então, aqui está as 3 primeiras questões da prova TJ São Paulo, Direito Administrativo. E você sabe que TJ São Paulo, de Administrativo, só cai em improbidade e o Estatuto. Então, a partir de agora, vamos trabalhar o Estatuto TJ São Paulo, né? Focado aí, basicamente, aqueles que irão fazer concurso em São Paulo, porque não é só, o Estatuto não é só aplicado aos serventuários da Justiça. Esse Estatuto, né, a Lei 10.261 de 68, é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo inteiro. Então você vai fazer concurso para PC São Paulo, tem que saber essa lei. Vai fazer concurso, sei lá, para autarquias estaduais, tem que saber essa lei. Vai fazer concurso para TJ São Paulo, tem que saber essa lei. Vai fazer concurso para a Assembleia Legislativa de São Paulo, tem que saber essa lei. Qualquer servidor estadual, vou fazer para professor estadual, magistério, tem que saber essa lei, tá? Porque é a lei dos servidores do Estado de São Paulo. Joinha? Então, olha só o que nós temos aqui para esta magnífica lei, né? E basicamente vai cair aquilo que nós já falávamos muito, né? Que é a situação das penas. Sempre cai penas, é impressionante. A respeito das penas disciplinares, de acordo com a Lei 10.261/68, é correto afirmar que o inativo, por não possuir vínculo estatutário, não está sujeito à pena disciplinar. Pelo amor de Deus. Quem é o inativo, moçada? O inativo é o cara que está disponível, ou ele está aposentado. Ora, eu não posso punir o inativo. Isso é verdade? Não. Isso é uma blasfêmia. Eu não posso demitir um inativo. Ora, como é que você vai demitir o aposentado, cara? O cara está aposentado, meu amigo. Você não consegue demitir alguém que não está na ativa. Mas você pode aplicar uma sanção correlata. Você vai cortar o fio, você vai caçar a aposentadoria. Você vai caçar a disponibilidade. Que ao fim e ao cabo tem o mesmo efeito, que é simplesmente desligar a pessoa do Estado. Ora, quando você demite a pessoa, você não está desligando essa pessoa? Está. E como é que você faz para desligar um inativo? Você corta o fio, você caça a disponibilidade ou caça a aposentadoria. Então, a falar que o inativo não pode ser punido, está errado. Letra A foi. Letra B. A pena de repreensão poderá ser aplicada oralmente, nos casos de indisciplina ou falta no cumprimento de deveres do serviço público. E aí? Certo ou errado? Pelo amor do santo Deus, a pena de repreensão pode ser aplicado de forma oral? Não, não. Sempre de forma escrita, tá? Então, por favor, letra B está fora de combate. Agora chegou aqui, claro, a nossa cuia padronizada. Cadê o símbolo? Cuia padronizada, ó. Tá lá na loja do canal. Tá na loja do canal, logo nós vamos lançar uma linha de cuias personalizadas, tá? Xícaras, canecas, enfim, canecas e também, o que mais vamos vender? Agora temos que vender. Olha. Camiseta do canal. Bloquinho de anotação. Isso. Agora o canal está legalizado, está 100%, começamos agora a fazer a feirinha da Juspolis. Isso aí, madrugadão. Prepara o café, Mateuzinho. Vambora.
Letra B, tá errada. Vamos embora aqui, ó. Letra C. A pena de suspensão não vai poder passar de 120. Não, é até 90. Aqui, para quem estuda a lei 8112, vai conseguir acertar, ó, que é até 90 dias. Tá errado também a letra C, tá? E a letra D, o funcionário suspenso perderá metade de suas vantagens decorrentes dos dias do cargo. Ele pode até perder, moçada, só que isso tem que partir do Estado, né? Não é automático. Lembrando sempre que a suspensão, você fica lá suspenso 30 dias, você vai perder os 30 dias. A não ser que o Estado proponha a ti comparecer ao trabalho os 30 dias e ganhar metade. Aí sim, tá? Será aplicada a pena de demissão a bem serviço público ao funcionário que praticar insubordinação grave, né? A tal da insubordinação grave. E aí, certo ou errado? Vamos manter aqui então o nosso gabarito aqui para a letra E. Joinha? Insubordinação grave. Agora eu estou lembrando aqui, essa insubordinação grave, ela tem que ser em serviço, moçada. Toda vez que a banca fala em lesão, em briga, em confusão, tu tem que lembrar que tem que ser sempre em serviço, tá? Não é lá no futebol da turma, entendeu? Tem que ser sempre em serviço. A insubordinação também não pode ter motivo, obviamente, né? Mas tem que ser em serviço, ok? Então mantemos aí a letra E nesse caso. Vamos lá para a próxima? Vamos lá para a próxima. Então vamos lá. Considere que Mário, grande Mário, é um oficial administrativo e trabalha em atendimento ao público. Certo dia, após longa discussão com João, o seu antigo desafeto, ó, Mário e João. Mário o agride fisicamente. Olha aqui, ó, acabei de falar isso, ó. Mário o agride fisicamente. Mas onde que Mário agrediu? No local de trabalho. E Mário é um servidor público do Estado, juntamente com João, né? Durante o horário expediente, tá vendo aqui? Então, meu amigo, você pode até brigar, fazer o quê, né? Faz parte da vida. Lá no futebol, brigar por política, olha só que coisa horrível, né? Por causa de time, enfim, uma desavença. No trânsito acontece, imagina em São Paulo. Agora, o problema é você fazer isso na repartição pública. Aí não dá. Aí a consequência, obviamente, é a sua demissão, né? Então, vamos lá. Com base na situação hipotética, no que tange a lei, é correto afirmar que Mário vai estar sujeito à pena de repreensão, gente? Não. É a pena de demissão? É a pena de demissão a bem serviço público? Ela fica lá suspenso? Será demitido, né? Então, o que Mário vai... Qual é a sanção que Mário vai ter, né? Então, o Mário, pessoal, ele deverá ser demitido, sim, a bem do serviço público, né? A bem do serviço público. Por quê? Porque essa é a sanção de quem briga na rua, né? Ou melhor, na repartição. Tá vendo aqui, ó? Deverá ser demitido, salvo se tiver praticado legítima defesa. Nunca te esqueça, como eu já falei antes na questão anterior, nunca te esqueça, isso vale também para 8112, se você entrar em conflito, brigar com alguém, por exemplo, na repartição, mas é em defesa própria ou de outrem, ou seja, você consegue aplicar ali a legítima defesa, ok, faz parte, infelizmente você entrou na briga para separar. Agora, não há legítima defesa e você entrou lá na via de fato, brigou com o teu colega, na repartição, aí, meu amigo, é demissão na certa, tá? Então, não é repreensão, não é suspensão, enfim, não tem nada a ver com isso. Cuidado aí para não chegar na prática e acontecer essa picuinha, né?